Olá, alunos, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Estou com muitas saudades de todos vocês. Não vejo a hora de revê-los, de estarmos juntos na sala de aula, na escola, não é, gente? Mas enquanto isso não acontece, vamos ficar em casa, nos protegendo, lavando bem as mãos, combinado? Se Deus quiser, isso vai passar logo e estaremos juntos novamente, ok? Hoje teremos aula de ciências. Essa aula, gente, será um pouco diferente, que eu vou apresentar para vocês um slide. Se minha imagem ficar um pouco escura, gente, é devido à claridade da tela, beleza? Mas isso não vai impedir que vocês aprendam, que vocês entendam, é só prestar atenção, tá certo? Vamos lá? Hoje teremos aula de ciências, como eu já disse, e iremos falar sobre as relações entre os seres vivos, as relações alimentares. Vamos lá? Intervenientes nas relações alimentares. Quais são os componentes dessas relações alimentares? São os produtores, os consumidores e os decompositores. Vamos falar primeiro sobre os produtores. O que são esses produtores? São a base das relações alimentares. Esses produtores, eles fixam a energia da principal fonte de energia do nosso sistema, que é o Sol, através da fotossíntese. Vocês lembram o que é fotossíntese? Eu trouxe aqui para vocês um esquema geral dessa fotossíntese, para vocês relembrarem, né, gente? Que o que acontece? A planta retira do solo água e sais minerais, ela absorve também o gás carbônico e a energia do sol, aqui nas folhas, né, gente? Todo o processo é feito nas folhas. Então, ao retirar o gás carbônico, absorverem o gás carbônico e a energia solar, elas produzem, né, as plantas, né, as folhas, um oxigênio, né? Ela libera oxigênio, né? Através dessa produção é liberado o oxigênio e também é produzido a glicose, que servem para a nutrição da planta. Beleza, gente? Esse esquema aqui de fotossíntese tá no livro de vocês, é só para vocês relembrarem. Beleza? Vamos continuar? Então, gente, servem de alimento aos consumidores. Os produtores também servem de alimento para os consumidores. A energia contida nos produtores é transferida para os consumidores. Ou seja, a energia contida aqui, né, toda a energia absorvida, né, que é contida aqui na planta, né, que aqui está mostrando as folhas, toda a energia produzida aqui é consumida pelo consumidor, não é? O consumidor, ao se alimentar desse produtor, ele consome toda a energia, ok? Agora vamos falar sobre os consumidores. Os consumidores, eles gastam toda a energia adquirida em atividades. Então, toda a energia adquirida do consumidor, né, que eles consomem através da alimentação dos produtores, os produtores, é isso mesmo? Então, toda essa energia, eles gastam como? Na procura de alimento, na reprodução, na fuga de outros consumidores, não é? De outros consumidores que querem se alimentar dele. Então, nessa fuga, né, tentando fugir deles, eles gastam energia. E gastam energia também, parte do alimento é utilizado na construção e na manutenção do próprio organismo, né? Então, a parte do alimento, né, que é porque ele quando ele consome, né, gente, do produtor, é gasto também na reconstrução da manutenção do seu próprio organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre a cadeia alimentar e os níveis tróficos. Eu vou falar só um pouco, gente, que numa próxima aula eu me aprofundo mais nesse assunto de cadeia alimentar. Aqui só é para vocês entenderem o esquema, né, desses níveis, né? Vamos lá. Primeiro nível trófico é o produtor, ou seja, tá aqui o produtor, né, gente? Ele é o primeiro elemento, é o primeiro nível trófico.
O segundo nível trófico é o consumidor primário. Então, o segundo nível é o consumidor primário. E o terceiro nível trófico é o consumidor secundário. Como é esse esquema, gente? Esse consumidor secundário se alimenta desse consumidor primário e esse consumidor primário se alimenta do produtor, formando assim uma cadeia alimentar, que um precisa se alimentar do outro para sobreviver. Beleza? Devido à complexidade de algumas relações tróficas que podem alcançar no ambiente, o conceito de cadeia alimentar se estende, tende a evoluir, ou melhor, para uma teia alimentar. O que é teia alimentar, gente? É simplesmente uma cadeia alimentar mais evoluída, com mais elementos, consumindo o outro, tendo a necessidade de se alimentar do outro para sobreviver. Beleza? Então, isso é a teia alimentar. Tá aqui, ó, o produtor, que aqui são as folhas, o vegetal é a planta. Então, a formiga se alimenta desse produtor. Essa lagartinha também se alimenta desse produtor. Tá aqui um sapinho, uma espécie aí de rã, de sapo, não sei bem, se alimenta também desse produtor. Então, tá aí a relação da cadeia de consumidores que se alimentam desse produtor. Já esse aqui é um consumidor secundário, porque ele vai se alimentar dos outros consumidores primários, formando uma grande cadeia que é chamada de teia alimentar. Beleza? Vamos para o próximo. Cadê? Bora! Quando um organismo morre, gente, o que acontece com o seu corpo quando passa algum tempo? Aqui tem uma imagem de um bichinho morto, de uma ave. E o que acontece com o passar do tempo com esse corpo aqui, desse animal? O que acontece, gente, é que eles se decompõem, Esse corpo se decompõe e se transformam em bactérias e fungos. Gente? Que são os decompositores. O que são decompositores? São responsáveis por devolver à cadeia alimentar matérias orgânicas decompostas em sais minerais e outros produtos que serão reutilizados pelos produtores, fechando assim o ciclo da cadeia alimentar. Tá aqui, ó, gente, os decompositores. Trouxe aqui uma imagem para vocês desses decompositores. Ó, decompõe a matéria orgânica morta e inorgânica. Então, aquele animalzinho que estava morto, ele se decompõe, e se transformam em matéria inorgânica, gente? Tá aqui no processo natural de reciclagem da matéria, daquele organismo morto. Então, se transformam em fungos, ó, gente. Em fungos, em bactérias, que serão absorvidas pelos produtores, pelas plantas, que são os produtores lá no nosso primeiro nível. Tá aqui, gente, uma imagem de uma cadeia aqui, uma foto, um desenho, uma ilustração que mostra para vocês essa cadeia alimentar, O que acontece? Tá aqui os produtores, que são os vegetais, as plantas, Os produtores que produzem seu próprio alimento, gente? Vimos que pela fotossíntese as plantas são os únicos seres vivos que têm a capacidade de produzir o alimento sem ter a ajuda de nenhum outro, Nenhum outro ser humano, ele pode produzir seu próprio alimento. Então, o que acontece? A planta, os ratos aqui se alimentam das plantas, por exemplo. Aí, o que acontece? A cobra aqui vai se alimentar do rato. O leão vai se alimentar da cobra. O leão vai se alimentar da cobra, Então, quando morrem esse consumidor, eles se transformam em decompositores, em organismos, como vimos,
em matérias orgânicas, né, que elas são decompostas lá, vão se decompondo e se transforma em organismo, não é? Em sais minerais, em bactérias e fungos que vão alimentar as plantas novamente. Então, essa é a cadeia de alimentar, que um vai se alimentando do outro, formando uma cadeia sempre um se alimentando do outro, né, para sobreviver. Então, tá aqui a imagem de uma cadeia alimentar, de como se alimentam os produtores, os consumidores primários e secundários e os decompositores, que é o que é transformado, é o organismo dos consumidores, né, que quando morre, transformado em decompositores que vão alimentar os produtores. Beleza? Entendido? Bom, gente, por hoje é só. Terminamos por aqui. Falamos sobre os produtores, os consumidores e os decompositores. Então, encerramos nossa aula por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.